Fala galera, a paz do Senhor, Pastor Euler falando. Mais um podcast do nosso canal Louvor Sem Estúdio. Hoje nós trouxemos aqui para a entrevista, olha, eu vou falar, é uma pessoa que eu admiro muito, não só como pessoa, mas como instrumentista. Eu que estou aprendendo a tocar baixo agora, eu quando vejo ele tocando baixo, eu fico admirando várias frases, várias passagens. Ele que é, além de um excelente instrumentista, ele é obreiro da casa do Senhor, esposo da Daiane, agora eu vou ter que ler o nome, e pai do Ivan, da Laura, da Luísa, da Isadora e o Iago. Ele é? Se apresenta aí, meu amigo. Olá, tudo bem a todos? Gostaria de agradecer ao nosso pastor Euler pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui para compartilhar com vocês um pouquinho da minha história. Tá? E é muita felicidade mesmo estar aqui. E você que ainda não é inscrito, aproveita essa oportunidade para se inscrever e dar aquele toque no like. Tá bom? Gessé, meu amigo, vamos lá. Se apresenta aí dizendo de onde, qual igreja você é, o nome do teu pastor, quantos anos você tem, fala aí pra galera aí. Então, eu sou da ADTS, tá? Miranda Varejão. O meu pastor presidente, né, é o pastor Célio Teixeira Jorge, e o nosso pastor dirigente é o nosso pastor Elson Lopes. Eu sou da Miranda Varejão, ADTS Miranda Varejão. Eu tenho 38 anos e, como já foi dito aqui, pai da Luísa, da Isadora, do Ivan e do Iago e a Laura. Eu sou muito feliz por essa família abençoada que Deus me deu. E nós estamos aí, né, para poder compartilhar um pouco da nossa caminhada como músico. Gessé, eu falei aqui no início do vídeo, e de fato é verdade. Tu vê que eu fico te admirando, não vê? Quando você fica tocando lá, rapaz, que talento é esse? Como surgiu a vontade de tocar contrabaixo? Não é só contrabaixo que você toca, são os outros instrumentos. Mas você mesmo falou que gosta mais desse. Como surgiu? Quem te incentivou? Com quantos anos você começou a tocar? Isso é importante para o pessoal que está nos vendo aí. Então, eu comecei aos 12 anos, comecei tocando bateria, né? Não toco muito, mas eu comecei tocando bateria. Nessa caminhada aí, partiu uma vontade de aprender a tocar violão. Inclusive, o mentor, né? O responsável por eu aprender. Dá crédito aí a ele aí. Foi o Alan, né? Alan foi das pessoas que me deram aquele empurrão, porque lá na igreja tinha muito baterista. E às vezes ocorre esse problema, né? A gente tá numa igreja que tem muito músico, e às vezes tu quer tocar, porque a música é fominha, todo mundo sabe. Aí não é história para ninguém. Não é escondido para ninguém. Todo mundo sabe que música é um pouco fominha. Às vezes tá ali tocando, puxa, essa música aí eu gosto de tocar e quer ir lá tocar. Tem muito isso. E tem muito músico que é assim. E eu tocava bateria e lá tinha 4 bateristas, né? O Elias, o Rodrigo, inclusive o nosso pastor Bruno, né? Olha, todo mundo conhece, um grande, excelente pastor, um abraço. E, por sinal, meu cunhado. Uma benção. Então, eu comecei a aprender. Então, o Alan, ele deu aquele empurrão, entendeu? Me ensinou algumas notas. E depois eu fui correndo atrás para aprender. Toquei violão primeiro, aprendi violão. E fui aprendendo devagarzinho. Se você me perguntar como que eu consegui aprender, eu não vou saber responder. Sério? Autodidata? Mas eu aprendi com a força de vontade que eu tenho. E isso é muito importante. O músico tem que ter essa força de vontade. E muitas das vezes você vai escutar de pessoas assim, poxa, toca só no dia de... Não toca no dia de domingo não, porque você ainda não tá bom. Verdade. Mas é assim... Cada coisa no seu devido lugar, no seu momento.
você que está começando agora, procura ir para o culto de segunda, culto de consagração, de terça, consagração, onde não tem, entre aspas, pessoas que vão criticar, né, de uma forma que você se entristeça. Porque às vezes toda crítica é válida, entendeu? Então, assim, eu fui muito criticado. Você ainda não tá bom, você ainda não tá aquilo, mas eu nunca parei, pessoal. Vamos ser sinceros. Se você parar, infelizmente, você não vai conseguir alcançar seu objetivo, que é tocar, entendeu? Então, para mim, acabou sendo mais fácil, porque meu pai toca. Tem um exemplo em casa, então teu meu pai toca. Qual instrumento que ele toca? Ele toca violão. Então, assim, eu via ele tocar quando era pequeno, e, poxa, e assim, é muito bom você se encaminhar para um instrumento. E uma dica que eu dou, se você escolher um instrumento, fique com aquele, aprimore-se naquele instrumento. Porque às vezes você pegando muita coisa para absorver, excelente dica, acaba deixando uma coisa de lado. Por exemplo, eu toco guitarra, então eu sou guitarrista, eu quero aprender a guitarra. Aprenda a guitarra, evolua na guitarra. Quando você vê que você está bem seguro, aí você procura, por exemplo, ir para um teclado, aí procura para ir para um contrabaixo. Então, assim, e muita gente tenta abraçar e acaba que não consegue aprender muita coisa dos instrumentos. Sobre os instrumentos, no plural, assim, como eu falei aqui no início, ele toca mais de um instrumento. É uma curiosidade que eu tenho. Dos instrumentos que você sabe tocar, tem algum que é mais difícil e um outro que seja mais fácil? Dificuldade, né? A gente tem em todos. Sim. Né? Porque a gente está sempre, nós estamos, na realidade, sempre aprendendo. Uhum. Então é meio que a gente aprende por osmose, né? A pessoa está tocando ali, aí você sabe que aquela pessoa ali toca num nível melhor do que você. Eu sou, por sinal, uma pessoa que gosta de observar as pessoas que estão em outros níveis. É igual eu faço contigo, fico te observando. Então, assim, eu observo, né, aquela pessoa que está no nível maior um pouco. Sim. Aí eu tento absorver algumas coisas boas daquilo ali. Eu não fico triste. Eu acho que eu dou mais ênfase para a pessoa tocar, porque eu estou vendo que ela é uma pessoa que sabe ali o que está fazendo, entendeu? Não que eu não saiba. Sim, mas são conhecimentos. A gente vê que elas têm uma técnica melhor, tem um molho, né, que os instrumentistas usam muito. Então, assim, é muito legal você ter essa mentalidade. Poxa, não é porque uma pessoa é músico e toca mais que você vai ter que evitar aquela pessoa de tocar ali. É bom deixar tocar, porque aí você vê aonde você está errando, aonde você tem que melhorar. É muito bom essa observação quando tem uma pessoa que toca mais. Então, assim, o músico, desculpe o que eu vou falar, não fiquem tristes, mas a realidade é essa. Se tiver uma pessoa que sabe mais um pouquinho que você, dê oportunidade para essa pessoa, que aí você vai conseguir se evoluir no seu instrumento. Sim. E aí você pode tirar até dúvidas com aquela pessoa. Ela não vai se tornar o seu inimigo, ela vai se tornar o seu amigo, ela vai querer te ajudar. Então, assim, músico tem que estar trocando ideia com o músico. Porque uma dúvida que, por exemplo, às vezes eu toco menos que a pessoa, mas às vezes ela tem uma dúvida que eu já sei como que resolve. Então, assim, é um aprendendo com o outro. Deixa eu fazer outra pergunta aqui. Você gosta de ensinar? Eu sou professor, então eu tenho, assim, não de música. Na minha área lá, eu gosto de ensinar, por isso eu sou professor. E você gosta de ensinar? Isso. Você tem satisfação, assim, tipo assim, você ensina uma criança o nome das cores, aí daqui 2 semanas ela sabe, aquilo me dá uma satisfação. Você ensinar e depois ver que a pessoa está evoluindo. Então, o que anima... Mas tem que gostar. O que anima... Na realidade, o que anima as pessoas, né? A pessoa, principalmente a pessoa que está ali ensinando. Tem gente que não valoriza, às vezes, aquelas aulas que o pessoal dá de graça. Por exemplo, tem uma igreja ali, aí bota lá, aula de música. Sim. Aí começa com 15 alunos. Aí nessa caminhada toda, desses 15, sobra só 3. Gente, cá entre nós, é muito difícil você achar uma pessoa
que se disponibiliza para dar uma aula de graça. Se você for aí pedir um professor particular, o mínimo por aula aí, se eu tiver errado, vocês me corrijam. Vamos botar aí que o nível mais baixo aí vai te cobrar 80 por aula. Por aula. Então, assim, se você tiver essa oportunidade de aprender de graça, mergulha de cabeça. Não é porque é de graça que você tem que ir de qualquer maneira. Não é porque é de graça que você tem que pensar, não, eu vou quando eu quero. Não. Pô, se dedica, é de graça. Você vai tá tomando aquele empurrão para você poder aprender. Ali é só o início de uma longa jornada, entendeu? Então, valoriza aquilo. E o professor, ele se sente orgulhoso, por quê? Ele está passando ali uma escala. Aí, quando é na outra semana, o camarada já está fazendo lá a escala, descendo e tal. O cara chega, olha lá, poxa, cara, que legal, tá aprendendo. Isso ainda anima o professor para ele poder chegar lá e passar mais exercícios para você, te ensinar, sentar do seu lado, para conversar. Pô, é assim, 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 mas professor, tá difícil, tá fazendo um calo aqui no dedo. Isso aí é uma coisa que a gente tem que entender, que esses calos nos dedos é como se você estivesse sendo forjado, entendeu? Um guerreiro ali para poder tocar, entendeu? Então, assim, é tudo com dificuldade mesmo. E as coisas que vêm com dificuldade, você vai dar mais valor. Essa é a realidade. Gessé, assim, minha visão, nós não somos só músicos. O que a gente faz a gente faz parte de um ministério. Por exemplo, a gente vem adorar o Senhor e o nosso trabalho, eu falo porque agora eu estou tocando também, estou aprendendo, mas já estou tocando. Fala aí, João, estou tocando ou não? O meu professor que me fala as notas está atrás da câmera aí. Mas como é importante o nosso ministério dentro da igreja. Nossa adoração, o Senhor recebe. Se tiver instrumento, ele vai receber, né? O que vem do nosso coração. Claro. Mas um culto com instrumentos, bem tocado, é uma coisa linda, né? Então, bem tocado, bem ensaiado, é uma coisa maravilhosa, né? Então, o que acontece? Eu acho que uma igreja que não tem músico, eu não estou generalizando, tá? Não me entendam mal. Uma igreja que ela, assim, não investe nessa área de música. É um investimento. Então, assim, você, mesmo que não tenha instrumentista na sua igreja, tem que ter. Pastores, por favor. Fica a dica, hein? Vou dar essa dica para você. Olha só. O que acontece? Vai uma pessoa visitar a sua igreja. Na sua igreja. Só te interrompendo no teu raciocínio. Eu conheço igreja grande que não tem instrumentista, quer dizer, e algumas igrejas pagam para os instrumentistas irem lá tocar, né? Então, precisa de um trabalho da liderança, né? Uma questão pedagógica, ensinar, incentivar. Aqui na igreja, recentemente, meu filho, o Pedro, que é o nosso baterista, está com 12 anos, estava na aula de bateria. Eu já não sou tão jovem, mas também estou na aula de baixo. Uma criança aqui da igreja, 9 anos, tocando teclado. Quer dizer, é um investimento na obra do Senhor, no reino do Senhor. A gente investe em evangelismo, folheto, faz ar livre, visita o hospital, investe na leitura, que é um investimento. Você lê, ter o conhecimento para pregar a palavra, mas muitas vezes a gente deixa a desejar nessa parte de instrumentos, também na questão também do louvor. E isso faz parte da nossa adoração. Isso é fundamental. Na nossa igreja aqui, a gente, desde que eu entrei aqui há 5 anos atrás, a gente sempre tem investido. Trocamos as caixas de som, compramos microfones novos, baixo, teclado, porque isso faz parte da adoração. Então, precisa ter um investimento. Mas continua aí. Aí, o meu raciocínio, através disso, é dizer para você, pastor, para você que está iniciando agora o seu ministério aí com uma igreja, o que eu tenho para dizer é isso. Mesmo que não tenha músico na sua igreja, invista. Deixa lá o teclado, deixa lá a guitarra, deixa a bateria. Aí aparece uma pessoa na sua igreja visitando, procurando uma igreja, e a pessoa, naquela hora, a pessoa é músico.
Ela chega ali, ela verifica. É claro que todo ser humano é curioso, ele observa, porque ele não quer ficar num lugar, né, que ele não vai se sentir bem. Sim, verdade. Então, assim, ele vai olhar, ele vai verificar, ué, mas tem bateria, mas cadê o baterista? Não tá aqui. Ué, mas tem um teclado bom. Poxa, cadê o tecladista? Não tá aqui. Poxa, e ele é um músico. E ele vai chegar no final do culto, você não vai precisar nem procurar ele vai até você, vai perguntar, vai fazer essas perguntas. Poxa, cadê o... Não tem... Poxa, aqui a igreja tem todos os instrumentos. Olha só. Eu conheço a igreja que tem todos os instrumentos e só que não tem músico. Ele, como músico, ele vai falar o quê? Porra, eu posso vir aqui, às vezes, assim, ajudar a congregação, a igreja. E ali você, sem perceber, você já alcançou um músico. Por quê? Tem que ter, e mesmo que não tenha, invista na área da música. Isso também atrai, né, pessoas, atrai jovens, um instrumento bem tocado, Sim, pessoa passando na rua, escutando. Poxa, nossa, dali tá saindo um som muito legal, vou entrar lá para saber o que é, a curiosidade. Isso chama atenção. Quantas pessoas já não foram alcançadas com pessoas louvando lá na rua, aí o som ia, a pessoa entra pela porta. Aqui na igreja, nós temos um membro, a irmã Jo, ela é nossa vizinha, e ela veio aqui nos visitar, e agora ela já é membro, e ela confessou na época que veio porque escutou da casa dela, no caso a minha esposa estava cantando, a igreja estava cantando, estava fazendo um ar livre ali na esquina, ela ouviu da casa dela, ela veio, aí trouxe a filha, a primeira filha, depois trouxe a outra filha, depois veio a pequenininha, a neta, e o outro neto que não estava na igreja veio também e aceitou Jesus, hoje é membro dessa igreja. Quer dizer, uma família enorme veio congregar conosco por causa de um trabalho, por causa do louvor lá na esquina, uma coisa feita para o Senhor, mas de uma maneira cordial, de uma maneira organizada. Isso é muito importante também, né? No caso, organização é tudo, entendeu? Tanto até na nossa vida, no nosso cotidiano, a gente tem que ser organizado. Por quê? A gente está, como foi dito, né? Pessoas são alcançadas. Sim. As ondas sonoras, elas vão buscar. Se você quer ver um exemplo, né? Muitas das vezes, Jesus, quando ia fazer os seus sermões, ele subia no alto de um monte e o vento ia levando a voz dele. E essa voz ia ecoando ali pela multidão. Pela multidão ali. Então, assim, a mesma coisa, nós somos, na realidade, nós somos a trombeta de Deus na terra. A gente solta a voz, canta, louva, prega, e tem gente que está escutando, que é um necessitado, Verdade. Que sempre vai aceitar, ouvir aquilo ali. Às vezes uma pessoa que está passando por um problema dentro de casa, ela escuta um louvor, né, bem entoado, né, e com a unção junto, aí alcança a pessoa, e essa pessoa ela entra na casa do Senhor e se rende ao Senhor Jesus, não só por causa do louvor, mas porque o louvor, ele atrai, verdade. Ele te chama para adorar. Então a gente tem que entender isso. Nós que somos ministros de música, que tocamos guitarra, bateria, teclado, temos que entender o que nós fazemos são coisas importantes na casa de Deus. Você que está começando agora, não se sinta inferior a ninguém. Você está aprendendo, está começando numa caminhada, é só não desistir. Continua, que você vai conseguir chegar no seu objetivo, aonde você quer. Tá? Igual eu uma vez, antes, né, de tocar contrabaixo, né, que vamos contar essa história daqui a pouquinho. Sim. Antes de conseguir tocar o contrabaixo, eu fui para João Pessoa. Eu fui com 14 anos para João Pessoa. Para morar lá? Morei em João Pessoa. Fiquei lá dos meus 14 até os meus 16 anos. Fiquei 2 anos em João Pessoa. E lá é muito difícil, sabe? Mas, assim, se você for procurar, os baixistas estão lá, cara. É. João Pessoa tem muito baixista bom.
Só que o ritmo de João Pessoa é forró, shot, aquelas coisas, mas o pessoal Ó, vou te falar, eu conheço João Pessoa, já tive João Pessoa quando eu trabalhava de motorista. Eu fui lá umas 3 vezes João Pessoa. Inclusive, eu quero mandar um abraço pro pessoal lá, pessoal de João Pessoa aí, ó, abraço aí, tá? Pessoal de Tambaú, do Bessa. Ih, rapaz. Do Renascer, pessoal lá, até meus parentes lá, né? Não, esse vídeo vai chegar lá em João Pessoa. Vai chegar. Eles vão dar like lá, vão curtir. Vão se inscrever no canal. Se inscrever. O mais importante é se inscrever e ativar aquele sininho, né? Olha, ativa o sininho. Agora a gente está colocando aí, esses dias, ó, colocamos vídeo ontem, hoje, amanhã, vídeo direto. É isso aí. Para adoração ao nome do Senhor. Então, aí, deixa eu contar a história. Aí nós teve que ir para João Pessoa, né? E quando eu cheguei lá, como eu falei, eu estava tocando guitarra. E quando eu cheguei lá, poxa, tem um rapaz lá chamado Arthur. Não sei nem onde ele está agora, mas Arthur, um abraço, meu amigo. Comenta aí, Arthur. Fala, eu sou o Arthur. Comenta aí no nosso vídeo aí. Tem o Fernando também, que tocava guitarra. Então, assim, é muito bom. Sendo que eu cheguei na igreja lá, eu tocava bateria. E lá em João Pessoa não tinha bateria. Nessa igreja que eu tava, que era até do Campo de Madureira lá, né? Então, eles tinham aqueles atabaque, já viu? Sim. Rapaz, aí tinha aquilo ali, só que, poxa, tinha o Paulo também, que agora é missionário, tá lá na Bolívia. Um abraço aí, meu amigo também. A gente não pode esquecer. Ele agora se formou aí. E eu ficava observando, né? Então eu falei, cara, já que o Fernando toca guitarra, o Arthur toca baixo, o que eu vou fazer? Não tem bateria. Então eu comecei a aprender a tocar guitarra também junto. E aí fiquei fazendo parte de solo, né? Aquele solo cantado, né? Que tu vai digitando a nota, sabe como é que é. E aí eu fui aprendendo a guitarra, me aperfeiçoando na guitarra. E quando passou esses anos todos, aí eu toquei guitarra, fiquei sempre ali na guitarra. Aí passou esses 2 anos, eu vim para o Rio de Janeiro novamente. Com a família, né? Com teus pais? Com meus pais, eu não era casado ainda. Aí fui direto para Barra do Piraí, Ipiabas, perto de Conservatório ali. Inclusive tem um amigo meu que tem uma escola de música. É o Alexandre. Vou fazer um merchan aqui, Alexandre. É a New Life, né? A escola de música do meu amigo. Fica onde? Lá em Barra do Piraí. Aí o pessoal de Barra do Piraí ou adjacência, procura lá o amigo do nosso querido Jacé lá, hein? O Alexandre. E, poxa, aí eu fui pra lá. Sendo que lá eu procurei a igreja, eu achei justamente a igreja do Alexandre, né? A igreja batista. E lá não tinha baixista. Aí tu se encontrou. Aí eu fui no... E tinha baixo? Tinha. Tinha um baixo, mas não tinha baixo. Gente, assim, nada contra as Assembleias de Deus, irmão. Eu sou pé roxo, dou glória, falo mistério, sapateio, mas a organização da Igreja Batista é fora do comum, tá? O pessoal são muito organizados. Inclusive, eu tenho um amigo lá no meu trabalho, que ele é meu supervisor, o nome dele é Alecan. Eu vou mandar um abraço também. E ele ele toca guitarra. E ele me mostrou um aplicativo, cara, de organização de ministério de louvor. Da igreja dele? Da igreja dele. Legal. E lá ele é da Atitude. Um abraço, pessoal da Atitude aí também, tá? Então, o que acontece? A questão de eu ter ido para lá, então, não tinha baixista. E aí eu conheci um outro amigo meu também, Walter. Agora ele tá lá em Minas, né? Professor. Um excelente professor. Um abraço, Walter. Eu creio que esse vídeo vai chegar até ele. Vai sim. E assim, foram pessoas que me abraçaram ali. Inclusive, na aula no contrabaixo, foi custeado. Eu aprendi algumas coisas, pago. A igreja investiu. A igreja tem que investir. Então, assim, eu sou muito grato a eles, porque senão eu não tinha evoluído no contrabaixo. Então, lá em Barra do Piraí, rola muito workshop, né? Para quem sabe aí, workshop de baixo, de guitarra, de bateria. O workshop é muito bom. E o que me atraiu lá no workshop? Contrabaixo. Tinha um homem, um rapaz que tocava lá, o nome dele,
a gente chamava ele de Zecão. Ele era até bombeiro. Rapaz, o homem toca muito, né? Eu fiquei encantado com aquele workshop. Isso eu fico com isso na cabeça até hoje. E também tinha um rapaz lá que toca também. Ele era da Batista. Não sei se ele era da Batista, mas ele foi um dos meus professores. O apelido dele é muito engraçado. O apelido dele é Lacraia. Um abraço, meu amigo. Se estiver me ouvindo aí, vai chegar até você. Comenta aí. Aí ele me ensinou terça maior, me ensinou pentatônica e algumas coisas, e a gente foi aprendendo ali. Nisso foi evoluindo, tocando. Então, assim, cara, essa evolução aí do baixo, eu gostei muito porque foi uma coisa que eu consegui estudar. Porque guitarra, violão, eu não estudava muito, não. Mas o baixo, eu me dediquei, assim. Então tá explicado, então, para poder o que é o desenvolvimento ali. Isso. Então, assim, tem unção, mas tem também estudo. Então é muito bom você se dedicar. Inclusive agora, comprei umas apostilas online aí. Continua estudando, então. Cada vez mais aprendendo. Tem que evoluir. Porque, assim, antes da nossa entrevista aqui, eu estava aqui. O que a gente estava fazendo? Fazendo escala. É isso aí, para poder treinar agilidade. Você tem que ser ágil ali, saber o que está fazendo, entendeu? E pra gente que já toca de ouvido, fica muito mais fácil também, né? É bom você treinar isso. Isso é ótimo. Escutar bastante música, que tem o instrumento que você gosta, que ele sobressai, entendeu? É bom demais. Então aí em Barra do Piraí eu consegui evoluir no contrabaixo, foi se passando, entrei pro quartel, saí e, poxa, conheci. Aí depois eu conheci a Dayana e a gente foi. Falar em Dayana, fala um pouquinho da tua família. Rapaz, tu tem quantos filhos? 5? 5 filhos. Eu tenho uma menina e um menino. Meu Deus do céu. Tem dia que eu não aguento. Como é que aguenta 5 filhos? A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele nos dá. Então tu foi bem recompensado. Fui bem recompensado com o Ivan. O Ivan, inclusive, também toca bateria. Ah, é? Tá arranhando no violão. Daqui a pouco vamos ter mais um músico lá na Miranda. Graças a Deus. Mais um músico. Inclusive, eu já até conversei com os meninos já. Falei com o João, falei com o Pedro, com o filho do Nuna. Né? O João Lucas tá João Lucas, no teclado também. Falei com ele. João Lucas, vamos ajeitar essa bandinha de vocês aí, os adolescentes. Vamos botar pra frente aí. Tem um filho do Felipe Napoleão. Toca também? Grande contrabaixista. Verdade, Senhor, verdade. Nosso presbítero abençoado lá da nossa DTS, né? E não é, como é que se fala? Não é puxando, né, a sardinha não, mas o homem entende da música também. Graças a Deus. Inclusive todos os músicos, um abraço aí os músicos da Miranda, né? Se eu esquecer o nome aí, me perdoa. O Gilvão, Gabriel. E tem muita gente lá, Pastor Walter, Bruno. Isso, Pastor Walter, Pastorzão, toca uma guitarra boa também. Aí, Gabriel, fala Gabriel. Gabriel. Eu posso dizer que a Miranda está bem servida. Verdade. Está muito bem servida. As duas igrejas aqui, recentemente eu recebi aqui o Gabriel, que agora é meu genro, ele também toca bem, né? Recentemente eu fiz um podcast com o Gabriel, foi o primeiro podcast, depois vocês dão uma olhadinha. É muito brabo, cara. Eu vou te falar, hein? Eu vi ele tocando a primeira vez lá na Miranda. Eu esqueci até o nome dele, do rapaz. Mas ele foi com o pessoal da Assembleia de Deus de Bangu, não é isso? E, poxa, cara, eu fiquei observando também o investimento que ele faz, né? Com as suas pedaleiras e com as suas caixas lá, né? Poxa, coisa boa demais. Ele agora é membro aqui da igreja e tá namorando a minha filha. Eu não sei se ele veio para namorar depois ser membro, não sei. Mas, graças a Deus... Estão evoluindo. E tem nos ajudado. Ele tem feito um som bonito, tem me ajudado. Ele que fica aí... Dó, sol, lá eu tô... Tem muita gente que critica isso, né? No caso, o pessoal dá um nome de Talk, não é isso? Talkback, perdão, gente, é Talkback. O pessoal dá aquele... critica isso, mas o cara é o mestre. Isso veio para ajudar, né? O pessoal que não tem sistema de fone na igreja aí, ó. Cara, tem muita gente que não gosta. Não gosta de tocar fone, não. Gente, eu vou contar uma experiência que aconteceu comigo agora, segunda-feira, né? Na igreja, né? Então, eu cheguei para tocar, só que aí o culto foi na igreja menor. Quando eu abri a porta da igreja, pasme se quiser,
Duvido. E qualquer músico aí, se falar que tá tocando alto, fica chateado. Rapaz, eu tava tocando alto esses anos todos, eu não sabia. Parece até brincadeira. E, pô, o cara até pedir perdão pros irmãos aí, que falava que tava muito alto, que era pra baixar, e a gente ficava meio assim, com a cara meio chateada. Mas realmente, vocês estavam certos. Aí, ó, rapaz, eu entrei na segunda-feira na igreja. Eu senti, assim, um impacto, porque tava muito alto. Eu até falei com o meu irmão, que toca teclado também, o Miquéias, uma benção. Vamos trazer o Miquéias aqui também. Aí, meu irmão é uma benção. Ele é uma benção. Vamos marcar para trazer ele aqui. Rapaz, eu vou te falar um negócio. Tava muito alto. Eu entrei, eu tomei um susto. Eu já fui logo abaixando o contrabaixo. Não, aqui na igreja aqui também. Eu pedi, falei. E a gente, como a gente mudou para uma igreja maior, né? Com uma benção aquela igreja, o Papai do Céu tá abençoando. Então a gente fez um investimentozinho lá a curto prazo, que a gente vai investir. Sim, com certeza. A curto prazo, hein, ó. Curto prazo. A ideia é crescer. Então, irmãos, eu quero pedir perdão pros irmãos aí, que o negócio era alto mesmo, hein? Rapaz, até o pastor, perdoa aí, tá? Pastor Elson? Rapaz, o negócio era alto mesmo. Sabe o que eu queria ver com você, que a gente está caminhando para o final? Será que tu consegue fazer um solo no baixo pra gente aqui? Se a gente se ligar o baixo ali? Faz sim, faz um solo. Faz um solo. E então, olha só, antes de você fazer o solo, fala um pouquinho da tua esposa, manda um abraço para ela. Então, dos seus filhos. Inclusive, eu tava com ela agora há pouco, a gente foi ali no mercado ali, né? Então, isso é importante. A minha esposa gosta mais do Guanabara do que o shopping. Ela leva mais tempo. Você fala assim, Nelly, vamos no shopping, ela fica feliz, mas quando fala, vamos no Guanabara, ela se arruma, passa perfume e tudo. Vai gostar de mercado assim. Eu liguei pra ela. Em casa. Eu liguei pra ela e falei, poxa, Maru, vamos lá no mercado e tal. Eu vou pegar o contrabaixo enquanto tu fala, pode falar aí. A gente foi pro mercado. Mas foi muita benção, muita benção. E aí, quando chegou, eu falei, vamos, pastor Léo, vai sim, meu amor. Tal, me apoiou, obrigado, amor, muito obrigado. Meus filhos também, muito obrigado. O Iago, ele mora lá em Niterói. O Iago? Ele não mora comigo, ele mora com a mãe dele, né? Um abraço, meu filho, papai te ama, tá bom? Não só você, mas todos os filhos. Entendeu? Porque a gente não pode generalizar só um. Então, a questão toda, gente, eu sou grato a Deus, né, pela minha família. Graças a Deus. Eu vou falar um negócio para vocês. Um homem, né, ele é o braço da casa, o profeta da casa, aquele que domina a casa. Mas sem a mulher, meu irmão, não consegue não. Não consegue não. A mulher, ela tem aquele capricho, aquele talento, aquele cuidado. Então eu agradeço a Deus pela sua vida, tá? Inclusive a gente vai voltar com os bolos, hein? Isso aí. Ajuda aí, hein, pessoal. Daiana vai voltar com o bolo, aí o pessoal da Miranda aí que sabe, né? Já comeram lá o bolo. E, poxa, é muito bom. Fazendo aí um merchan aí. Não tem problema, o canal tá aberto, a gente... Tá, pessoal? Ajuda a gente aí. Se tiver um bannerzinho, a gente coloca na edição. É só mandar, a gente coloca na edição do vídeo. Tem sim. O número dela, isso aí. Isso. O canal, ele tá aqui para abençoar vidas, né? Tem gente que faz canal no YouTube com o objetivo de ficar rico, milionário. Não. A gente já é amparado pelo Senhor. O Senhor nos deu emprego, a gente tem uma situação que a gente consegue viver do nosso trabalho. Claro. Só que o canal Louvor Sem Estúdio é para abençoar vidas. As pessoas que passarem por aqui serão abençoadas. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Então, pessoal, desde já, né, quero agradecer aí o pessoal do canal. Louvor Sem Estúdio. Louvor Sem Estúdio. Louvor Sem Estúdio. A minha irmã também estava falando isso lá em casa. Eles estão com o canal Louvor Sem Estúdio. Louvor Sem Estúdio. Inclusive, meu sobrinho
o Isaac, ele toca bateria. Então, ele tocou lá na Metodista. Cria com a idade dele. Ele tem 2 aninhos. Já tá tocando. É assim que vai desenvolvendo. Tem vídeo dele aí também tocando, né? Então, assim, eu quero agradecer ao canal, pastor, né, pela essa oportunidade de estar aqui, mano. Pô, eu que agradeço, fiz o convite, você na hora se prontificou. Não, claro, pastor, eu fico feliz com isso. Claro. A pessoa, eu fiz o convite na hora, tu nem pensa, pastor, eu vou pensar, não, eu vou, só se eu marcar. Eu fiquei feliz, assim, quando o canal tem muitos inscritos, as pessoas imploram para ir, né? E quando tem pouquinho assim, as pessoas não querem ir. Não foi o teu caso. Tem poucos inscritos ainda, porque você vai se inscrever e vai aumentar o número de inscritos. E você foi. Veio, porque sabe que nós vamos abençoar a vida com o nosso bate-papo. Claro. Aqui. Inclusive, gente, só para concluir, pessoal, não fica chateado, né? Você que gosta de tocar, eu vou dar uma dica aqui. Cada instrumento tem a sua hora de aparecer, né? Tem gente que toca em banda aí e acha que tem que deixar todos os instrumentos altos e um querendo aparecer ser melhor do que o outro. Então, música não é isso. Já se falava em harmonia, né? Ali todos os instrumentos ali no mesmo sentido, né? Então, assim, a pessoa que toca guitarra, a pessoa que toca o baixo, que toca o teclado, vamos supor, tem gente que está aprendendo ainda. Então, se eu estou tocando contrabaixo, o teclado tem que evitar fazer o baixo ali, ficar só nas notas mais agudas, né? Quem está tocando, por exemplo, se o teclado estiver fazendo o som de um pouquinho mais grave, a guitarra vai lá para as notas mais agudas, entendeu? Pessoal que toca violão, se o teclado estiver na nota grave, usa capotaste. Essa aí é uma boa dica. Capotaste, entendeu? Ajuda também. Tá, pessoal? Quero agradecer mesmo, de coração. A gente muito obrigado por esse bate-papo. Me senti muito, muito agradecido mesmo, porque é uma oportunidade ímpar. E a gente está aí no comecinho do canal, hein? É isso aí. A gente está sendo... Então fala com a galera aí de novo aí. Ó, pessoal de Barra do Piraí, que eu já falei, dá o like. Tá? O pessoal da Primeira Igreja Batista de Barra do Piraí, abraça aí esse canal, hein, pessoal. E a galera lá de João Pessoa? Pessoal de João Pessoa, meu primo Walter, tá? Meus tios. Pessoal, curte o canal, se inscreve, e se inscreve e ativa o sininho para chegar a notificação para você aí. Um abraço, tá? Desde já, eu agradeço mais uma vez por essa oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui. E que pena, né? Já vai acabar. Não, mas tem a gente, quando o canal vai crescer, a gente vai honrar o povo, vai voltar. Profeta. Vai voltar. Para a gente fechar agora, a palavra de Deus é fundamental. Um versículo bíblico aí. Não para mim só, para a galera que está nos vendo aí. Um versículo bíblico, né, para a gente aqui. Eu sou daquela situação, né? Você que está aí nesse momento, não sei o que você está passando, né? Mas eu quero deixar o versículo para você, o Salmo 23. Não é porque é o salmo mais conhecido, nem porque ele é fácil. É porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Tá? E ele continua sendo seu pastor. Entendeu? E aí, esse salmo que eu estou falando é de um músico também. Davi. Verdade. Tocou aquela harpa, né? Aquele espírito para se apartar de Saul, né? Verdade, certíssimo. Então a gente está aí para isso. Tá? Então, Senhor é o teu pastor e nada me faltará. E não vai te faltar nada, porque Ele é o dono de tudo. Um abraço a todos. Gente, muito obrigado. Gessé, mais uma vez, obrigado. Deus abençoe você, a tua casa. Continue sendo essa bênção aí. E eu fico só admirando. Gente, como o Gessé falou, se inscreva, sininho, like, compartilha e vai acompanhando aí em vídeo. Agora a gente está colocando vídeo quase todo dia. Mas a ideia é colocar aí uns 3, 4 vídeos durante a semana para abençoar a vida. Fica com Deus, Deus abençoe.
e até a próxima.